Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 58, dia 17 de setembro de 2023. Quem será o maior? Lucas capítulo 9, versículo 46 ao versículo 50. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou o menino e pô-lo junto a si. E disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. E respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Lucas 9, 46, 50. Os versículos que lemos agora contêm duas advertências importantes. Eles são dirigidos contra dois dos males mais comuns que podem ser encontrados na Igreja de Cristo. Aquele que os deu bem sabia o que estava no coração do homem. Bem teria sido para a Igreja de Cristo se suas palavras nesta passagem tivessem recebido mais atenção. Em primeiro lugar, o Senhor Jesus nos adverte contra o orgulho e a presunção. É-nos dito que surgiu uma disputa entre os discípulos sobre qual deles seria o maior. Por mais espantoso que possa parecer, esta pequena companhia de pescadores e publicanos não estava além da praga de um espírito egoísta e ambicioso. Preenchidos com a vã noção de que o reino de nosso Senhor deveria aparecer imediatamente, eles estavam prontos para discutir sobre o seu lugar e prioridade nele. Cada um pensava que sua própria reivindicação era a mais forte. Cada um pensava que seus próprios méritos e direitos à honra eram inquestionáveis. Cada um pensava que qualquer lugar que fosse atribuído a seus irmãos, um lugar principal deveria ser atribuído a si mesmo. E tudo isso aconteceu na companhia do próprio Cristo e sob a chama do meio-dia de seu ensino. Tal é o coração orgulhoso do homem. Há algo muito instrutivo neste fato. Deve penetrar profundamente no coração de todo ouvinte e leitor cristão. De todos os pecados, não há nenhum contra o qual tenhamos tanta necessidade de vigiar e orar como o orgulho. É uma peste que anda nas trevas, é uma doença que destrói ao meio-dia. Nenhum pecado está tão profundamente enraizado em nossa natureza como o orgulho. Ele se apega a nós como a nossa pele. Suas raízes nunca morrem inteiramente. Eles estão prontos a qualquer momento para brotar e exibir uma vitalidade mais perniciosa. Ao mesmo tempo, nenhum pecado é tão sem sentido e enganoso. Pode vestir a própria roupagem da humildade. Pode espreitar nos corações dos ignorantes, dos não dotados e dos pobres, bem como nas mentes dos grandes, dos instruídos e dos ricos. É um ditado pitoresco e familiar, mas muito verdadeiro, que nenhum papa jamais recebeu tal honra como o Eu Papa. Que uma oração por humildade e o espírito de uma criancinha faça parte de nossas súplicas diárias. De todas as criaturas, nenhuma tem tão pouco direito de se orgulhar como o homem, e de todos os homens, nenhum deve ser tão humilde quanto o cristão. É realmente verdade que nós confessamos miseráveis pecadores e diariamente devedores da misericórdia e da graça. Somos nós os seguidores de Jesus, que era manso e humilde de coração e se fez nada por nossa causa. Então, que esteja em nós a mesma mente que estava em Cristo Jesus. Deixemos de lado todos os pensamentos orgulhosos e presunção. Em humildade de espírito, estimemos os outros acima de nós mesmos. Estejamos prontos em todas as ocasiões
para ocupar o lugar mais baixo. E que as palavras de nosso Salvador soem continuamente em nossos ouvidos. Em segundo lugar, nosso Senhor Jesus Cristo nos adverte contra um espírito preconceituoso e iliberal. E como nos versículos anteriores, também aqui a ocasião da advertência é fornecida pela conduta de seus próprios discípulos. Lemos que João disse a ele: Mestre, vimos um expulsando demônios em teu nome e o proibimos, porque ele não segue conosco. Quem era esse homem? E por que ele não se associou com os discípulos? Não sabemos. Mas sabemos que ele estava fazendo um bom trabalho ao expulsar demônios e que estava fazendo o que fez em nome de Cristo. E, no entanto, João diz: nós o proibimos. Muito impressionante é a resposta que o Senhor lhe deu imediatamente: não o proibais, pois quem não é contra nós é por nós. A conduta de João e dos discípulos nesta ocasião é uma ilustração da mesmice da natureza humana em todas as épocas. Milhares em todos os períodos da história da Igreja passaram a vida copiando o erro de João. Eles trabalharam para impedir todo homem que não trabalha para Cristo a sua maneira de trabalhar para Cristo. Eles imaginaram em sua presunção mesquinha que nenhum homem pode ser um soldado de Cristo a menos que ele use seu uniforme e lute em seu regimento. Eles estão prontos para dizer de todo cristão que não vê tudo com seus olhos: proibamos-o, pois ele não segue conosco. A solene observação de nosso Senhor Jesus Cristo nessa ocasião exige nossa atenção especial. Ele não pronuncia nenhuma opinião sobre a conduta do homem de quem João fala. Ele não o elogia nem o culpa por seguir um curso independente e não trabalhar com seus discípulos. Ele simplesmente declara que ele não deve ser proibido. E aqueles que fazem o mesmo tipo de trabalho que nós devem ser considerados não como inimigos, mas aliados. Aquele que não é contra nós é por nós. O princípio estabelecido nesta passagem é de grande importância. Uma compreensão correta disso será muito útil para nós nestes últimos dias. As divisões e variedades de opinião que existem entre os cristãos são inegavelmente muito grandes. Os cismas e separações que surgem continuamente sobre o governo da Igreja e os modos de adoração são muito desconcertantes para as consciências sensíveis. Vamos aprovar essas divisões? Não podemos fazê-lo? União é força. As divisões dos cristãos são uma das causas do lento progresso do cristianismo vital. Devemos denunciar e resistir à reprovação pública. Todos os que não concordarem em trabalhar conosco e se opor a Satanás em nosso caminho. É inútil fazê-lo. Palavras ásperas nunca fizeram os homens de uma só mente. A unidade nunca foi realizada pela força. O que então devemos fazer? Devemos deixar em paz aqueles que não concordam conosco e esperar em silêncio até que Deus considere adequado para nos unir. O que quer que pensemos de nossas divisões, as palavras de nosso Senhor nunca devem ser esquecidas. Não os proibais. A verdade é que estamos prontos para dizer: nós somos os homens e a sabedoria morrerá conosco. Jó 12:2. Esquecemos que nenhuma igreja individual na terra tem o monopólio absoluto de toda a sabedoria e que as pessoas podem estar certas, em geral, sem concordar conosco. Devemos aprender a ser gratos se o pecado se opuser, se o evangelho for pregado e o reino do diabo for derrubado. Embora o trabalho possa não ser feito exatamente da maneira que gostamos, devemos tentar acreditar que os homens podem ser seguidores sinceros de Jesus Cristo e ainda assim, por alguma razão sábia, podem ser impedidos de ver todas as coisas na religião exatamente como nós. Acima de tudo, devemos louvar a Deus se as almas forem convertidas e Cristo for engrandecido.
não importa quem seja o pregador e a igreja que ele pertença. Felizes são aqueles que podem dizer com Paulo: se Cristo for pregado, eu me alegro. Sim, e me alegrarei. Filipenses 1,18. E com Moisés: você está com ciúmes por minha causa? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor colocasse seu espírito sobre todos eles. Números 11:29. Amém. Tem continuação. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, ó Pai, por esse domingo de bênção, ó Pai. Muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pelo teu amor. Senhor, abençoe este dia no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.